Oi? No Brasil, temos cerca de 240 povos indígenas, cada um com seus costumes e tradições, se diferenciando sua própria língua. A educação, ela vai se adequar de cada uma com as suas peculiaridades diferentes, de tribo para tribo. Isso é uma forma de respeitar a cultura de cada uma e não unificar de uma forma geral. É garantido isso de acordo com a Lei de Bases Diretrizes da Educação Nacional de 96. Fala que vai o desenvolvimento de projetos para a educação escolar bilíngue e intercultural aos povos indígenas, respeitando cada uma das suas diferenças. Mas mesmo assim vai ter falta de recursos, materiais, professores, infraestrutura principalmente. De acordo com o censo escolar de 2017, 31% das escolas indígenas não têm espaços construídos pelo poder público que é garantido para ministrar aulas. Isso é muito grave, porque de acordo com a lei é garantido que o MEC que tem uma coordenação nacional desses. A taxa de alfabetização, de acordo com os dados do IBGE de 2010, de 15 anos ou mais, de acordo com o parâmetro da média nacional de que é de 90%, sendo que nas terras indígenas 32,3% não são alfabetizados. A educação durante a pandemia, ela está bem afetada. Tá faltando ainda mais recursos, principalmente. Foi adotado que o plantio a caça e o artesanato, que eram atividades tradicionais, estão contando como experiência educacional, seja na grade curricular. Isso pode ser constado no currículo, principalmente. A forma que os professores e profissionais da educação estão vendo é fazer videoaulas e imprimir materiais e mandar para os alunos. Mas não é todos que conseguem pegar esses materiais, nem tem acesso à internet ou sabe mexer em aparelho celular. Isso vai variar muito. Segundo o Censo Escolar 2017, 33% das escolas indígenas não possuiriam um material didático específico para aquela etnia. Ou seja, essas escolas não possuiriam um material que ensinasse as crianças sobre a cultura do seu povo, sendo não ensinando a sua língua originária, não ensinando sobre as suas culturas e tradições, nem sobre o seu passado e a história da tribo. Olá, vou falar um pouco sobre a situação na saúde das aldeias. Bom, eu começo destacando a questão da subnotificação dos casos, que embora eles informem sobre a dinâmica da notificação, eles não refletem necessariamente a extensão da pandemia nessas aldeias. Também tem a falta de desagregação dos casos e ela dificulta também o reconhecimento das regiões e dos povos que estão mais afetados pela Covid e por doenças em geral. Também existe uma ausência de dados com relação às aldeias que não são homologadas. Isso se deve ao longo processo de demarcação das terras. A gente também tem um descaso nessas aldeias e com essas pessoas que fazem parte da nossa sociedade. O governo omite a tragédia indígena que está ocorrendo com essa doença que a gente está vivendo agora, já que a Covid-19 ela tem se espalhado pelos povos indígenas, por todos eles, muitos deles.
O Estado não só é omisso e foi omisso, como ele ajudou a espalhar o vírus nas aldeias. E com uma observação sobre os casos que apareceram, foram que profissionais de saúde levaram os vírus para essas aldeias, garimpeiros e grileiros que aumentaram as invasões durante a pandemia, e também os indígenas que acabaram se contaminando ao buscar auxílio emergencial nas cidades. Os desafios que estão sendo enfrentados na saúde indígena é que tanto nós quanto eles estamos suscetíveis imunologicamente a vírus que nunca circularam na sociedade e na sociedade de forma geral, como é o caso da Covid, ele nunca circulou no mundo. Mas as dificuldades, mas diferentes estudos mostram que os povos indígenas, eles estão mais vulneráveis do que nós, porque as condições sociais, econômicas e de saúde são piores para eles do que para nós. Essas condições, elas amplificam e potencializam a disseminação de doenças. Condições particulares também se destacam e afetam essas populações, como a dificuldade de acesso aos serviços de saúde, tanto pela distância geográfica, como pela indisponibilidade ou insuficiência no SUS ou nos postos de saúde e das equipes também. O sistema do SUS, há um subsistema do SUS criado para atender a saúde indígena, sofre com a falta de estrutura e de recursos para os tratamentos. E tem complicações que são mais severas, como a Covid, né? E uma coisa que deixa o povo indígena, os indígenas em mais vulnerabilidade do que nós, é o modo de vida deles, que são muito diferentes dos nossos. E muitos povos criam uma exposição a doenças infecciosas muito maior, ao qual as pessoas das cidades nunca foram submetidas, porque muitos deles dividem casas, dividem objetos, e então, quando um está doente, ele acaba contaminando a casa toda. Poucos é que não se contaminam, por causa dessa forma de vida deles. Então foi isso, espero que gostem. Bom, eu vou falar um pouco sobre o direito dos povos indígenas. O direito dos índios vem sendo extremamente violados. Em um comunicado, eles afirmam que o Estado precisa transformar palavras em ações para acabar com o racismo e a falta de proteção para os defensores dos direitos humanos que vêm sendo todos os dias assassinados. Eles também falam que os desafios que eles enfrentam hoje são maiores do que o que eles enfrentavam quando não tinham seus direitos reconhecidos. E apesar dos índios terem seus direitos reconhecidos, eles ainda não têm acesso a uma infraestrutura básica, que é direito a um bom sistema educacional e um bom sistema de saúde. E os índios também, eles são extremamente desvalorizados e inferiorizados. Só que as pessoas se esquecem que eles fazem parte da nossa identidade cultural. Então eles são de extrema importância para nós e para o nosso país. Então é isso, pessoal. Os índios merecem ser reconhecidos e ter acesso aos seus direitos.